noite, irmã Kátia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmã Sávia. Vamos chegando, esperando o pessoal chegar para nós começarmos nossa live. Boa noite, irmãs. Manda o convite para todo mundo aí para poder estar assistindo. Tem uma seta do lado direito, pro lado direito. Se você clicar e enviar para as pessoas, elas vão poder estar aí participando também da nossa live de hoje. Vou estar convidando algumas pessoas aqui enquanto nós começamos a nossa live. Vão chegando, todos sejam bem-vindos. Já estamos começando, só aguardar mais um pouquinho enquanto as outras pessoas vão chegando. Olá, irmão Israel, boa noite. Boa noite, irmã Rubiane. Todos sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a rotina, privacidade e quarentena nesses dias. E aí pensarmos como estamos aí entre família, como estamos entre casais, como está a nossa rotina e como podemos assim buscar diante do Senhor Deus, né, um meio termo aí para que a gente continue sendo bênção, continue andando nos caminhos do Senhor Jesus. Amém? Enquanto os irmãos vão estar chegando, nós vamos orar nesse momento e pedir ao Senhor Jesus Cristo que também nos abençoe nessa live, dirigir nosso pensamento, a tudo que nós precisamos e assim possamos aprender mais diante do Senhor. Amém? Feche seus olhos aí, chame a sua família, enquanto vão estar todos chegando aí, que Deus possa falar poderosamente aos nossos corações. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Jesus, por essa noite, por esse momento ao qual o Senhor nos concede estarmos aqui. Quero pedir ao Senhor Jesus Cristo que venha direcionar as nossas vidas, Pai, nessa noite, direcionar, Jesus, o nosso ensino, a palestra, Jesus, que estaremos aqui aprendendo um pouquinho mais, o assunto que estará sendo abordado nessa noite. Que cada família, cada lar possa, Jesus, estar também com os corações abertos para receber do Senhor Jesus Cristo o que o Senhor tem a nos ensinar. Assim eu louvo, te agradeço, Pai, e te exalto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, para os que estão chegando. A nossa temática vem falar sobre privacidade, rotina e quarentena. Boa noite, irmão Gesiel. Irmão Gesiel é um amigo já de muito tempo. Nós tivemos o privilégio de trabalhar juntos lá no condomínio. É um amigo de boa época já. A esposa dele já esteve pregando em nossa igreja já, a irmã Andrés. Que Deus esteja abençoando ao irmão, as meninas. Um forte abraço. Depois estaremos revendo os irmãos. Hoje o tema que foi proposto para a gente estar pensando é
estarmos analisando um pouquinho sobre o nosso tempo, como está o seu dia a dia, como você tem vivido esses momentos. E aí, a gente, dentro de algumas pessoas que nós já temos atendido, e foi um dos assuntos que nos veio à mente estar trabalhando devido a algumas adaptações e readaptações que precisamos fazer para que estejamos bem nesse tempo, para que possamos estar bem como família e principalmente como casais. Então você, meu irmão, minha irmã, que Deus esteja te direcionando aí, fortalecendo, o seu casamento, o seu lar, abençoando aí de uma forma poderosa. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Lucas capítulo 10, versículo 38. Se você quiser estar abrindo aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 38, nós estaremos lendo 38, 39, 40, 41 e 42. Fazer uma leitura, ver o que essa família, o que esse lar aqui tem a nos ensinar. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 38, é o texto que nós estaremos lendo. Diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmãos? Que Deus esteja abençoando a nossa vida através desse texto, falando ao nosso coração como casais. Aí os irmãos podem me perguntar: mas pastor, o que esse tema, o que esse texto tem a falar conosco hoje sobre casais? Qual é a rotina para o nosso tempo nesses dias? Então queria pensar junto com os irmãos sobre o tempo, sobre a oportunidade que nós estamos tendo. Alguns olham para um lado cético, para um lado de desespero, de reclusão. Outros veem e podem olhar para esse tempo como um tempo de crescimento e aprendizado, um tempo de fortalecimento no lar, um tempo de edificação e reedificação de alguns hábitos que talvez ou nunca começaram ou que começaram, mas pararam ao longo do tempo, ou que por algum motivo também estão deixando aí de fazer, e aí nesse período podem estar refazendo essas práticas dentro do lar, dentro da família. E aí, ou seja, não ficaremos apenas pensando, e aí é isso que eu quero abordar nessa temática de hoje, é que às vezes a pergunta é: o que nós podemos fazer para sobreviver nesse tempo? Ou seja, como que eu vou conseguir fazer para sobreviver mais alguns dias aí que o governo está dando, mais alguns momentos aí, como família, como casal. A irmã Maria me recordou hoje dizendo que já tem um mês, foi no dia 15, foi o último culto que nós cultuamos lá no templo. E depois disso, as reclusões está já nesse período de quarentena realmente, e a gente tem visto aí muitas mudanças, muitos especialistas, muitos homens, mulheres, várias pessoas falando. Então a pergunta que geralmente vem à nossa cabeça: o pastor vai falar sobre como nós iremos trabalhar nesse tempo, nesse período de quarentena, e como a gente pode sobreviver. Mas eu não quero me limitar a isso. Eu quero pensar que esse período seja um período de adaptação, um período de crescimento, um período onde que nós possamos ali desenvolver algumas práticas dentro do lar, dentro da família. E essas práticas, ou seja, elas vão ser uma ferramenta muito importante depois para a jornada que nós vamos ter. Então, a gente pensar, ou seja, como irmãos, a nossa quarentena, a preparação de um tempo melhor, de um hábito melhor de vida, de estar junto com a pessoa que você ama, de estar junto com a sua família e conseguir ali adaptar tudo que você precisa para estar bem. Eu quero ilustrar então esse período de quarentena, ou seja, não apenas falando sobre quarentena, mas na quarentena, como nós podemos então nos preparar
para quando sairmos dessa quarentena. Então, porque a gente vai sair, a gente vai passar, se assim Deus permitir, né? Vai passar, vai passar. Vocês lembram que nós falamos com os irmãos? Olha, há tempos bons, mas também há tempos difíceis, mas vai passar. Então, ou seja, quando passar, nós estaremos bem, se Deus assim permitir. E aí eu quero trazer algumas ferramentas dentro desse texto de Lucas 10, versículo 38 ao 42, que a gente possa então utilizar no nosso dia a dia como família. Um exemplo que me veio à mente quando eu estava preparando essa temática foi o exemplo, né, dessa quarentena, quando uma mulher, hoje a gente quase não vê mais, mas quando eu cresci ainda era muito claro a questão da quarentena. A mulher acabava de dar à luz e ela ficava em quarentena. Geralmente ela só cuidava das coisas da criança, algumas coisinhas de casa, geralmente a mãe ou alguém da família ia para cuidar das demais coisas. Então a preocupação da mãe naquele tempo era de ficar em quarentena, porque ela ficando em quarentena, ela estaria, resguardo, né, o nome que se fala, mas geralmente é os 40 dias mesmo, mas nesse resguardo que ela estava ali, ela se adequava a cuidar das coisas mais próximas. Então isso era bom para ela, porque a sua saúde se restabelecia logo após o parto, mas isso também era bom para a criança, porque era um período onde a criança ela ia amamentar corretamente, a criança ia se adequar mais ao ambiente familiar, ia conhecer mais um pouco da mãe. Então um ao outro estaria sendo bom e abençoado nesse período. Não era um momento de tristeza, esse resguardo, essa quarentena que a mulher ficava, não era um momento de tristeza, pelo contrário, era um momento de alegria, porque sabia que aquele momento era importante. Esse momento ele seria útil para a vida toda, e aquele momento é um momento que a gente poder parar e pensar, como, né, tentar pensar na cabeça de uma mãe. Acho que é um momento que nenhuma mulher quer trocar, ou seja, quer negociar nenhum desses momentos, porque sabe que é importante e que ela não vai voltar a esse momento novamente. E aí quando nós olhamos para o nosso tempo, hoje mudou um pouco. A legislação ela já acrescentou mais algum tempo, hoje geralmente 3 meses, alguns ficam até mais tempo para poder ficar ali com a criança. Então isso tem sido bom, essa nova adaptação. Então, aqui a gente vai pensar o seguinte: conhecer e se conhecer melhor. Agora, então, nesse período de quarentena, como casais, e aí é uma pergunta que eu queria poder direcionar para a gente. Como casais, estamos conseguindo tirar um tempo de qualidade junto com a nossa esposa, com o nosso esposo? Estamos conseguindo nos adaptar ali bem nesse período, onde que, como o exemplo da criança e a mãe ali, ou seja, eles vão se conhecer ou reconhecer novamente, se reencontrar dentro da casa, dentro do lar, porque às vezes foi tão preenchido por tantas atividades, por tantas coisas que foram ocasionando aí dentro do tempo, e hoje essas coisas vão precisar mudar um pouquinho. Será que tá fácil? Tá não, irmão Kelly? Não tá muito fácil, não? Então, assim, quero pensar desse texto, então. A família de Lázaro. O primeiro ponto que nos vem à mente. O texto ele vem falar o seguinte: a família era de Lázaro, a casa era de Marta e a irmã é a Maria. Aqui nós vamos ver 3 observações importantes nesse texto. Ou seja, a família, naquele contexto, os irmãos vão observar que quem era o homem, como elas não vêm relatar que elas eram casadas, então geralmente se representava pela família de Lázaro. Mas a casa era de Marta. E a irmã Maria estava ali junto com a Marta naquele momento. Então a gente vai pensar um seguinte: Jesus chega para visitar a casa, né, de Marta, e quando ela chega ali, ele encontra essa família, esse lar. Eles são irmãos, mas eu quero... Pastor, mas esse texto, com o que ele tem a ver com casais? Depois, irmãos, quando nós possamos concluir, entender a dinâmica da família dentro dessa família aqui, dessa família que está sendo observada nessa noite. Então, vou pensar aqui com os irmãos. Olha só, Marta estava distraída em muitos serviços. O trabalho em demasia é uma distração. E aí eu queria pensar junto com os irmãos: quantos de nós, né,
Quantos de nós ao longo do tempo aí preencheu tanto o seu dia a dia? Quantos que tem que acordar e aí ao longo do tempo aí já ouvimos, né, quantos irmãos e irmãs aí compartilharem conosco, pastor, eu tenho que acordar 4 horas da manhã, eu tenho que acordar tantas horas da manhã porque eu tenho que correr com as coisas, eu tenho que adiantar as coisas, e aí quando eu vou sair, vou trabalhar, quando eu volto eu tenho que correr e adiantar tudo novamente para o outro dia, e aí nós vamos observar o seguinte, que a rotina aqui vai ser uma rotina puxada, estressante, uma rotina onde que o trabalho, onde que as necessidades do trabalho elas estão realmente puxando muito da alegria, da satisfação do lar. Eu não digo, né, que por um breve momento, talvez mudarmos a nossa rotina, por um breve momento possamos ali readequar a rotina, talvez uma rotina mais puxada, mas ela não pode ser uma rotina contínua. Ou seja, aqui Jesus está chamando a atenção de Marta. Marta, você está muito distraída com tantas coisas. Sabe, às vezes é ter que cuidar de tudo, ter que fazer todas as coisas, e aí você não consegue sair porque se você não entender que as coisas não estão bem, que se você não entender que está tudo bem, e aí para estar tudo bem você já se desgastou muito, você já se levou ao limite, se permitiu se desgastar de uma forma que o que você for ver ali, for assistir ou for estar junto com a família já não é mais tanta alegria, porque agora o seu corpo pede descanso. Então, aqui Jesus está falando para Marta, Marta, você está muito distraída com muitas atividades, com muitas coisas. Isso aí, irmãos, vai refletir também em estudos, vai refletir no trabalho, vai refletir em outras atividades seculares, até atividades ministeriais. Se não tomarmos cuidado, a gente preenche o nosso tempo demais e aí acaba não aproveitando o tempo que Deus tem nos dado. Já atendi alguns casais, né, no nosso tempo de ministério pastoral. Também já aprendi lendo livros, já aprendi compartilhando com outros pastores também como que essa parte do relacionamento ela pode ser prejudicial. E em decorrência disso nós vimos também muitos casais que já trilharam caminhos diferentes, não conseguem mais não conseguiram mais dar continuidade ao relacionamento. Por quê? Correram atrás tanto das necessidades extremas de serviço, de emprego, de boas qualificações e se esqueceram de nutrir o relacionamento. Sabe o que é aquela chavezinha? Quando você sai, você vai trabalhar. Quando você volta, você deixa o trabalho lá e você chega agora para exercer o papel de pai, exercer o papel de mãe, exercer o papel de filho, você exercer ali a atividade com a família que está ao seu redor. E às vezes, ou seja, aqui nós vamos ver o seguinte, Marta tinha o privilégio de estar ao lado de Jesus, estar ao lado da sua família, estar ao lado dos seus visitantes, mas Marta estava ali totalmente corrida ali, pensando como iria fazer as coisas, como iria desenvolver as coisas. Não quero chamar a atenção aqui e falar assim, olha, a postura de Marta é uma postura errada, mas porque depois, quando essas pessoas terminaram o sermão de Jesus, elas foram almoçar e ali já estavam as coisas prontas também. Mas Jesus está chamando a atenção, não foi porque Marta sentiu a necessidade de trabalhar naquele momento, mas aqui ele está dizendo o seguinte, a observação, o que seria mais importante para a vida dele. Então, muitas atividades / serviços em nossa vida, irmãos, elas têm que tomar cuidado. Elas têm que ter o seu tempo, sabe? Ter o seu momento certo, ter um momento reservado para você trabalhar. E quando você for trabalhar, ou seja, se dedique ali. Realmente tenha tudo ali bem organizado, tenha ali tudo bem prático. O irmão Gesiel, que está, não sei se ele está assistindo conosco ainda a live, nós trabalhávamos num local onde que era muito, o nosso tempo era muito requisitado. Às vezes eu saía do serviço, já precisava retornar, porque alguma câmera, algum computador, algo tinha dado problema. E aí até que eu cheguei e precisei conversar com os meus superiores, dizendo, olha, eu preciso readequar as coisas aqui, porque senão eu não vou conseguir ter a minha rotina, nem ministerial, nem familiar, e não vou estar bem no trabalho também, porque daqui a pouco isso não deixou de ser alegria, está se tornando um enfado, né? Então eu precisei conversar. Então às vezes, irmãos, se as suas atividades elas
estiverem te sugando muito, talvez uma boa conversa vai te ajudar, vai te proporcionar então aí você estar bem com as pessoas, você estar bem, né, no seu trabalho, mas também estar bem na sua casa. E aí eu queria pensar o seguinte, o trabalho ele é digno, então nós não estamos falando mal daquela pessoa que gosta, que procura trabalhar, mas o dia de descanso é um mandamento. Olha só, o trabalho ele é digno, mas o dia de descanso ele é um mandamento do Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 20, um dos mandamentos do Senhor. 6 dias você vai trabalhar, mas no 7º você vai descansar. Então olha que interessante, o Senhor chama a atenção. E aí eu vou perguntar aqui, quem não faz isso, que atire a primeira pedra. Quem às vezes não aproveita o domingo, e aí eu queria pensar junto com você, sabe o domingo que Deus te falou aqui, ó, dando mandamento para você descansar? Sabe que é domingo que eu vejo às vezes muita gente desobedecendo ao Senhor? E a gente pensa, por que o casamento às vezes vai mal? Por que o relacionamento está mal? Sabe que chega no domingo, é no domingo que é o dia de fazer aquela baldeação, é o dia de fazer aquela reforma, é o dia de trabalhar, é o dia... E a gente vai vendo casamentos minando. Irmãos, ao longo do tempo, ou seja, nós tivemos o privilégio de, graças a Deus, ver muitos casais se reestruturarem, se recuperarem, mas infelizmente também alguns já estavam realmente desgastados a tal ponto que não tiveram mais. E aí alguns dos princípios que a gente vai pensar são aqueles, ou seja, o que está ocasionando, o que foi o fator? Sabe, pessoas que não se conhecem, pessoas que vivem dentro das 4 paredes, vivem dentro do mesmo ambiente, mas não se conhecem, não conseguem conversar, não tem um momento a sós, não tem um momento de intimidade, não tem um momento juntos. Então aqui a gente vai pensar o seguinte, o trabalho ele é digno? Sim, o trabalho ele engrandece, ele dignifica a pessoa, mas o descanso é um mandamento do Senhor. Deus fez o dia para que possamos trabalhar, desenvolver as nossas atividades dentro do nosso dia, mas também fez a noite que é para o descanso. Ou seja, a noite foi feita para o descanso, e aí é como a gente pensar o seguinte, vejamos o seguinte, é como a gente pensar dentro do projeto de Deus. Ele coloca o sol para que no dia nós pudéssemos trabalhar, tivéssemos boa visibilidade. Ele coloca a noite, porque a noite é para descansar. Ele desligou a luz à noite para que realmente a gente pudesse descansar à noite, para que a gente pudesse ocupar o nosso tempo, ou seja, ali no ambiente familiar, junto com a nossa família. E aí nós vimos outras pessoas assumirem novas jornadas, novos trabalhos, novas coisas a fazer, e aí parece que é uma coisa que nunca termina, nunca acaba, como nós pensamos ali, às vezes por um determinado momento isso é bom, mas que não seja, que não te tire todo o tempo, que não faça, ou seja, você. E outra coisa, irmãos, repense como casal. Repense, né, dentro do seu lar, dentro do seu relacionamento. Você às vezes não consegue estar nenhum dia, na segunda a sexta ou até sábado com a sua esposa, e no domingo que você pode estar com ela, você geralmente se ocupa para fazer outra atividade, se ocupa para fazer outra coisa. Jesus está chamando a atenção de Marta aqui. Marta, você está muito distraída com tantos afazeres, com tantos serviços, Marta. Ou seja, você está perdendo o melhor da festa, o casamento, o relacionamento, a intimidade um com o outro ali, às vezes parar para assistir um filme, ou às vezes parar para fazer um almoço em família ali, estar junto entre família ali, e aí a gente vai ver o seguinte, coisas que estão junto, que aproximam a família, que fazem bem, que, né, aproveitam mais o tempo também que o Senhor tem dado, ou às vezes até para descansar, para dormir também, ou não sei, sabe o que às vezes faz bem um ao outro, que vai trazer alegria ao outro, então aproveite o tempo. Deus, ou seja, deu 6 dias para que nós possamos trabalhar, mas um dia, ele não é opcional, um dia é um mandamento. Sabe, todas as vezes que você estiver pensando, se eu estou desobedecendo a Deus, eu vou dizer o seguinte, mas pastor, não é o sábado, o sábado ficou lá no Antigo Testamento. Sim, mas eu tiro um dia para descansar, eu consigo tirar um dia para obedecer o mandamento do Senhor, para cultuar ao Senhor, porque o judeu também, no dia do descanso, ele ia cultuar a Deus, ele não ia trabalhar de forma nenhuma, ele não mexia em nada a não ser cultuar e adorar ao nome de Deus também. Então, no dia do descanso tinha o tempo da família e no dia do descanso tinha adoração. Então, Maria,
E aí agora nós vamos falar sobre Maria. É aquela que preferiu dar o tempo ao que era mais importante. Maria foi então a pessoa que mudou a chave ali da visão, da crítica, que muitas pessoas ali poderiam ter olhado para Marta, né? E realmente, Marta, você tem razão, Maria, o que você está fazendo aqui parada? Vai fazer alguma coisa? Vai fazer alguma coisa na sua casa? Não pode ter o direito de estar junto com a sua família, você tem que estar trabalhando, você tem que estar se desgastando. E aí é o dia de cultuar ao Senhor, é o dia de estar com a família. Aí Jesus olha para todos e diz: não. Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirada dela. E aí quando nós olhamos dentro do relacionamento, sabe, irmãos, quando você tira a melhor parte para estar junto com o seu cônjuge, para namorar, né, para ficar junto, ou às vezes só para, né, dormir um do lado do outro, assim, tirar aquele tempo bom, agradável, tempo para conversar, um tempo para passear junto, para andar junto, para fazer algo junto entre um e outro. E aí nós vamos ver o seguinte: como é que estaria então essas rotinas? Agora pensando, você tem tempo suficiente. Eu acho que quase todo mundo aí, não sei se algum dos irmãos ou não, está tendo ainda as mesmas rotinas que tinham antes. Alguns irmãos já compartilharam que, pelo contrário, já fez foi aumentar, porque a jornada de trabalho antes ela tinha horários determinados, agora em home office ela está já maior ainda. E aí a gente vai pensar o seguinte: será que isso é bom? Será que isso vai trazer fortalecimento? Será que, ou seja, essas demandas que sempre vão aparecendo, que todos os dias vão chegando e parece que vão atropelando, e aí vão te engolindo, e aí faz você, né, acordar mais cedo, faz você desenvolver ali, ou seja, outras atividades e pensar, ou talvez você se programou aí, a gente viu ontem na temática de ontem, que foi procrastinação. Às vezes você faz planos demais, você enche os seus planos, a sua bagagem ali de rotinas a serem desenvolvidas e não consegue ir bem. Então, ou seja, é um pensamento para a gente olhar e assim, né, fazer essa análise. Maria, ela fez uma opção muito boa, irmãos. Sabe, ela estava com Jesus, ela estava com a sua irmã, na casa da sua irmã, e Maria estava com o seu irmão Lázaro. Maria fez uma opção de estar, ou seja, naquele momento, dando atenção à família. E aí é isso que eu queria pensar junto com os irmãos. Quando eu falei, mas pastor, o que esse texto tem a nos ensinar? Ele tem a nos ensinar que, ou seja, nesse tempo que nós estamos junto com a nossa família, que realmente venhamos a dar um tempo de qualidade, sabe? Um tempo bom, um tempo adequado. Não digo ficar o tempo todo, porque assim, aqui em casa que a gente mudou algumas rotinas, a hora que dá 1 hora eu já vou para a igreja, né? E aí quando a gente chega, a gente já consegue estar junto, mas são adaptações para a gente conseguir fazer ali dentro do nosso tempo estar bem, mas quando voltamos, a gente continua estar bem, ou seja, é nisso que a gente precisa pensar, estar junto com a família, estar junto com o esposo, com a esposa, ter ali um relacionamento de qualidade, é melhor, irmãos, para o fortalecimento, para o direcionamento, sabe? Tem coisas que você não vai levar, tem coisas financeiras que você vai batalhar, depois vão ser problemas para os seus filhos, vão trazer dificuldades porque eles não aprenderam a valorizar o tempo, não aprenderam a valorizar as coisas que são importantes, a família como sendo importante, aprenderam a valorizar ganhar, e para que ganhar se você não consegue viver com as pessoas que você ama? Então, pensando nisso, tem essa família para a gente poder ter um exemplo. Mas e aí, pastor? Agora o pastor falou, parece que ficou mal aos olhos de Marta, parece que Marta ficou ali com a crítica negativa sobre ela. Não. Aí o texto de João, capítulo 11, versículo 5, ele diz o seguinte. João, capítulo 11, versículo 5, diz o seguinte: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, no caso Maria, e amava Lázaro. Jesus amava os três. Jesus ama você como você
Ama o seu casamento porque ele foi abençoado e ele faz parte do seu casamento. Jesus abençoou, Jesus está fortalecendo. Ali nós entendemos aquele cordão de 3 dobras não se rompe porque Jesus faz parte do seu relacionamento. Jesus te ama se você é uma pessoa que, né, é ativa, 100% pilhada ali no 220, ali, uma pessoa que, né, desenvolve 1000 atividades, mas só que eu queria chamar a atenção, irmãos. Ou é aquela pessoa que talvez assim mais, né, é mais tranquilo, mais ali come quietinho no seu canto, mais da sua maneira. Jesus te ama também. Jesus ama a mim, Jesus ama a sua personalidade. Jesus ama Lázaro, que nem aparece praticamente na história, a não ser as citações e a ressurreição de Lázaro. Agora, o que eu quero pensar é que isso não é justificativa. Ou seja, nem para um lado, nem para um outro. Nem entrar em demasia, ou seja, em fazer muitas coisas, e nem deixar de fazer. Mas então, pastor, concluindo. Como está a sua adaptação nesse período de quarentena? Você está conseguindo fazer coisas que você já tinha deixado de fazer? Sabe, namorar como casal, assistir um filme junto, fazer algo em comum, fazer uma comida aquela deliciosa para o esposo ou para a esposa, o esposo ajudar nas atividades de casa também, sabe, compartilhar para que depois que vocês fizerem tudo rápido ali, um possa estar junto com o outro possa estar ali ao lado do outro, aproveitando o tempo, aproveitando o momento de estarem ali junto ali e poderem então vivenciar mais essas coisas dentro do lar, dentro do relacionamento em família. Ou não. Ou nessa quarentena aí, seja sincero, né? Nessa quarentena você já preencheu aí de uma forma aí tá cheio de atividades aí. Algumas pessoas estão me compartilhando, porque eu estou aguentando ficar em casa, eu estou desenvolvendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo outro, estou me virando aí. E aí eu olho assim, eu falo assim, olha, eu só não vi você falar, estou investindo no meu casamento, estou investindo na pessoa que eu amo, estou investindo em me readaptar a ter um relacionamento melhor, 100%, com mais qualidade, com mais aprofundamento do que eu tinha antes. Se você está fazendo isso, parabéns. Se você não está fazendo, deixa de ser Marta. Deixa de ocupar seu tempo aí com coisa que não tem nada a ver, né? Aqui, como a gente viu aqui, sim, você está muito distraído com muitas outras coisas. Distração, irmãos, é o que te faz perder o foco das coisas que são importantes. Então a sua família é importante para você. Então a pessoa que está ao seu lado, Jesus ama você e Jesus ama a pessoa que está do seu lado também, que vocês escolheram. Então Jesus ama a Maria, Jesus ama a Marta e Jesus ama a Lázaro. Então ele ama nós. Então, ou seja, o que nós precisamos fazer aprenda a se adaptar nesse tempo. Esse tempo de quarentena, como a gente fez aquele pensar ali com o tempo do resguardo da mulher, é que você aprende a compartilhar melhor, a entender, a conhecer melhor. Você está fazendo isso com seu esposo, com sua esposa, você está conseguindo ter mais ali intimidade do que tinha antes, e depois que terminar essa quarentena, você vai manter as coisas que você alcançou ou não? Você vai voltar para as mesmas rotinas, você vai voltar para a mesma fadiga do dia a dia, as mesmas coisas que tinham antes. Agora fica com a minha esposa o respaldo, né, das coisas que ela também tem pensado. Boa noite, gente. Eu fiquei aqui assessorando, né, nos tópicos. Espero que tenha ajudado aí os irmãos. Mas então, assim, o pastor ministrou, né, a parte da palavra, mas, assim, algumas dicas para a prática, meio que um dever de casa, né, para a gente tentar fazermos aqueles que ainda não fizeram, né, para refletirmos. Por exemplo, conseguiu aí em casal ou a família, né, aqueles que estão aí pensando na família, nos filhos, tirar um momento assim da melhor parte como família, por exemplo, fazer um almoço especial, arrumar ali a mesa com carinho para todo mundo comer junto, entendendo que mais importante é aqueles que estão dentro de casa com vocês e não as visitas que vêm, porque às vezes a gente tem esse hábito de organizarmos, tentarmos agradar o visitante. E às vezes a gente não para agradar o que está em casa. Principalmente agora que está todo dia, parece ser o mesmo dia, né? A gente não sabe que dia é sábado, que dia é domingo, tá
essa rotina, a gente vai assim se envolvendo nela de uma forma, às vezes, sem colocar um capricho. Então, o primeiro dever de casa aí, né, para pensarmos sobre relacionamentos, sobre rotina, sobre intimidade, valorize os de dentro, os de casa, né? Então, um momento especial, o pastor falou, o casal tirar o tempo com carinho, assistir um filme, isso é muito interessante para o casal também. O casal, a segunda dica, o casal que tem filhos, como que faz a rotina? Eu não vou nem falar da Lu, que é bullying, né? A Luciana, A sendo Luciana, a lembrada. gente não vai falar dela porque ela vive nos bullying da igreja, né? Mas assim, um casal que tá cheio de filho, ou que tem filhos pequenos, aí junta essa rotina os dois todo dia dentro de casa. Gente, vocês estão conseguindo tirar um tempo assim para um romance? Um jantarzinho romântico entre casal? Né? Porque às vezes a gente ficou com a mente condicionada que o casal só vai ter romantismo se sair de casa. Pelo contrário, o lugar mais sagrado, o lugar mais importante para se viver essa comunhão é aí, é na sua casa. É vocês como casal agradecendo a Deus pelo lar, pelo alimento e tirando esse tempo aí, por que não para uma noite romântica, né? A terceira dica para a gente pensar aí é higiene, autoestima, vaidade. Por que a gente tem o hábito de se arrumar só para mostrar para os que estão lá de fora? Aí a gente acorda, dorme o dia todo com todo mundo dentro de casa daquele mesmo jeito, né? Não dá aquela caprichada no visual, não passa mais um perfuminho, porque não vai sair de casa, não pode ficar cheiroso dentro de casa, né? Então tudo isso atrapalha, às vezes, a comunhão do casal, relacionada a essa parte da afetividade, essa parte da sexualidade, né? Então vale a pena lembrar, o mais especial é quem está aí dentro da tua casa contigo, né? Então, não é porque estamos em quarentena, estamos nessa rotina de todo dia igual, que a gente não precisa dar uma arrumadinha, né? Ficar mais cheirosinha, mais arrumadinha. Então, a gente tem que manter esse padrão também da autoestima, né? Não só para autoestima, como também para agradar os olhos do outro que está em casa. Porque, né? Lá fora a gente agrada e o que está em casa a gente não agrada, na questão do cuidado, da vaidade, né? E a quarta dica que eu penso aqui, que vale a pena a gente lembrar, é sobre tempo de comunicação de qualidade. Um joguinho, uma brincadeira, algo que vocês possam rir, conversar, ter prazer juntos como família, né? E não só assim, aquela rotina pré-estabelecida, temos que nos aturar dentro de casa. Não, não pode ser isso, né? Temos que ter a alegria de ficarmos dentro de casa, compartilharmos, né? A gente está falando aqui para casais, mas aí as irmãs que estão aí participando também dizendo que serve, né, para família, e é verdade, sabe? O servir o alimento, a higiene, não é bem higiene que eu tô querendo falar, a questão da aparência, né? Do cuidado com a própria aparência, a questão do tempo de qualidade. Aqui em casa, cada um tá numa rotina assim, corrida. Eu estou em home office, eu trabalho muito durante o dia, meu marido sai também, está indo na igreja, fora isso, ele está quase sempre atendendo alguém online, então acaba que a gente está dentro, todo mundo dentro de casa, mas cada um fazendo a sua rotina, né? A particularidade, as suas obrigações. E aí a gente precisa tirar um momento do dia e chamar todo mundo junto, né? Então, por exemplo, filhos. Aí tem uma certa hora que a gente fala pro Lael, sai do computador, vamos ficar junto, vamos conversar. Vamos assistir um filme, vamos brincar. Ontem, por exemplo, a gente entrou aquelas brincadeiras da internet de raciocínio lógico, de joguinhos, e ficamos horas brincando, participando, rindo, né, interagindo. Então a gente precisa ter esses momentos também, não só assim de cumprir rotina, mas o tempo de qualidade que foi frisado pelo pastor, né, de que Maria escolheu a melhor parte de se acalmar e ter o tempo de qualidade. Pense sobre isso também, porque nem sempre está todo mundo dentro da casa, significa que está tendo tempo de qualidade. Então aí fica aí umas dicas, né, para poderem praticar, quem sabe ainda essa semana, o casal tirar um momento, um jantarzinho especial, dar aquela garibada assim no visual, no clima, né, porque vida continua. Amém? Amém, irmãos. Então nós agradecemos a você que está aí conosco, que participou. Se você chegou depois, vai ficar salvo
no nosso Instagram lá e depois vai ser publicado no YouTube. E aí você pode estar acompanhando ali o que nós conversamos um pouquinho e depois, né, daqui a uns dias a gente volta novamente para compartilhar um pouquinho mais dessas peculiaridades, né, do relacionamento, do casamento. E aí se tiver alguma dica, alguma sugestão de temas para que a gente possa estar abordando também, será uma alegria compartilhar junto com os irmãos. Então, forte abraço aos irmãos, a quem esteve participando. Algumas pessoas nos deram um oi aí enquanto nós estávamos falando. Eu visualizei, né, mas a Binha Brito, né, também, a irmã Kelly, bom culto para você, irmã Kelly, que Deus esteja abençoando ali, irmão Moisés, irmã Isabela, todo mundo ali, né, a irmã Lúcia, Deus abençoe a vocês e que fortaleça aí, amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa noite, lembrar amanhã às 20 horas nós temos o nosso culto, você é nosso convidado a estar ali presente. Amanhã queria te convidar para você assistir, vai ser algo especial, tá bom? Quero deixar aí um meio suspense aí, porque a gente está trabalhando para que seja algo diferente amanhã. Então amanhã às 20 horas nós vamos convidar os irmãos novamente, mas eu quero, né, que você possa reservar o seu tempinho ali para estar cultuando junto conosco, amém? Então alguns dos irmãos ali vão matar alguma saudade, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos por essa noite, por esse momento que estamos aqui, Jesus. Quero agradecer, Jesus, por cada vida que compartilhou, participou junto conosco e que o Senhor possa direcionar os nossos casamentos a cada dia estarem mais fortes, blindados, diante do direcionamento que o Senhor tem para nós. Assim eu te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Forte abraço em nome do Senhor Jesus. Até amanhã. Amanhã tem BPV Movimento, acho que é 18h15 agora, né? E às 20 horas nós temos o nosso culto de louvor ao Senhor. Forte abraço, Deus abençoe, irmãos. Até mais.